O tema da mensagem de hoje é creia e confesse. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos o costume de muitas vezes crer, mas crer em silêncio. O único que pode falar em silêncio conosco é o Senhor. Mas nós, quando nos dirigimos ao Senhor, nós temos que falar com uma voz audível. Amém? Temos que realmente crer, declarar, para que tudo aquilo que nós declaramos e confessamos, Deus possa trazer à existência. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, eu quero ler apenas esse versículo, que diz assim: está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Não podemos exercer, amado, fé em silêncio, porque fé em silêncio não é fé, é apenas concordar com o que está acontecendo. É preciso liberar a palavra. Existe algo que somente os filhos de Deus possuem, que é a fé do Senhor, a fé segundo Deus. Às vezes nós imaginamos que a fé é nossa. A fé não é nossa. A fé é um espírito. E este espírito, e nós vamos ver a respeito disso, que é o Senhor é quem libera. Então você tenha essa autoridade diante de Deus para você ministrar. E para você então declarar, porque esta fé vai conseguir quebrar todo o principado e vai tão somente avançar no mundo espiritual, aonde você será abençoado, amém? A fé, sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque quando nós não temos fé, nós estamos gerando desconfiança, amém? Aquele que crê, amado, atrai a atenção do Senhor para si. Você sabia que quando você coloca fé naquilo que você está fazendo, que você declara, você atrai a presença do Senhor para a tua vida? É claro que nós sabemos que a palavra de Deus diz que santidade, né? Quando nós nos reservamos e desejamos ser santo, também agrada ao Senhor. Mas nada agrada e atrai a Deus como a fé. Na verdade, a fé, ele é um tipo especial de santidade. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela quebrou a lei ao tocar nas vestes do Senhor. A Bíblia diz que naquela época, a enfermidade que ela tinha, se ela tocasse em alguém, ou se ela estivesse no meio de pessoas, ela simplesmente seria apedrejada. Mas a lei dizia que ela não podia tocar em ninguém, e mesmo assim, a sua fé, ela disse, tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curado. Sabe o que acontece hoje em dia? Nós somos muito movimentados por aquilo que dizem, que falam e que declaram. Não, isso aqui disseram que não é verdade, disseram que isso aqui não é possível, então nós temos aquilo como lei, e dizemos, então eu não vou avançar, já que não dá, já que não pode. E por muitas vezes ficamos na necessidade de algo da parte de Deus, e imaginamos que Deus não vai fazer, porque de alguma forma nós não merecemos. Isso é mentira do diabo, amém, amado? Ela foi e tocou no Senhor diante de toda uma multidão. A fé é a coisa mais importante nos olhos de Deus. Deus, quando olha para um filho e entende que ele tem fé, na sua fé ele expressa o amor que ele tem ao Senhor e a confiança que tem nele. Na esfera do Espírito, amado, a fé simplesmente destrói as obras do diabo. É por isso que ele sempre tenta manter o crente fora da esfera da fé e coloca o crente na esfera dos sentimentos. Muitos somente dão atenção aos que veem, aos que ouvem, ao que sente. Enquanto você estiver na esfera da fé, não há possibilidade nenhuma de Satanás, de certa forma, tentar, te destruir. Mas quando você colocar a fé acima dos seus 5 sentidos, você nunca será derrotado. Mas se os seus 5 sentidos são maior do que a fé, então você está caminhando para a derrota. Que sentidos são esses? Audição, olfato, paladar, tato e visão. Esses são os 5 sentidos. Eu não vi, eu não ouvi, eu não enxerguei, eu não toquei, eu experimentei, mas achei que não era assim. Enquanto nós estivermos na fase do sentimento, não, eu preciso sentir, pastor. Se eu não sentir, então eu sei que talvez não vai acontecer. Esse é o problema do crente carnal.
ele espera sentir de Deus. E a palavra de Deus diz assim, que você não tem que sentir, você tem que profetizar, você tem que declarar, você tem que trazer à existência. E isso só acontece pela fé. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre a fé é que ela opera por meio das nossas palavras. A Bíblia diz: se não tem quem fale, como que vão crer? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ponto 1, a fé é um espírito. 2 Coríntios 4,13 diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Veja que a fé, meu irmão, não é uma questão de fórmula, mas de espírito. Se é um espírito, é um ser que vive, é um ser que opera, é um ser que precisa de uma posição, de uma ordem de comando. Sim ou não? Paulo diz que temos o mesmo espírito de fé que tinha Abraão, que tinha Moisés e que tinha Davi. Por quê? Porque eles eram tão somente servos de Deus como nós somos. Se eles tinham o espírito de fé, esse espírito habita no nosso meio, derramado na cruz do Calvário. Sendo a fé um espírito, então é preciso que ela contagia, é por isso que ela tem que se espalhar. A fé, amado, quando um irmãozinho chega na célula cheio de fé, cheio de atitude, de fé em Deus, a célula pega fogo. Mesmo que todos estejam ali, sabe, com aquela coisa parada. Mas quando a fé, ela começa a ser ministrada no coração de alguém, ainda que não seja do líder, mas seja o menor daqueles que chegou, simplesmente ela inunda e ela toma conta daquele espaço. Assim é a presença do Espírito Santo. Está todo mundo ali meio vazio, de repente o Espírito Santo toma começa a encher, e daqui a pouco todos começam a ser cheios. Por quê? Porque é o Espírito. Só que por muitos anos nós aprendemos que a fé é algo que você tem como dom, não é dom, todos têm e para todos é derramado, mesmo aqueles que não são cristãos. Você deve se lembrar da história dos 12 espias, que foram espiar a terra de Canaã, e a Bíblia diz que depois de 40 dias eles voltaram, né? 10 deles disseram: não podemos conquistar esta terra. Ah, Moisés, não dá não, as muralhas lá é muito grande, são muito largas, é uma terra de gigante, são muito altos, e nós diante deles somos como gafanhoto. Olha a fé desse. Mas tinha 2 deles, 2 jovens chamados Josué e Caleb, que eles disseram assim: não, nós vamos conquistar essa terra sim, porque este povo será como pão, nós iremos devorá-los, porque eles não têm amparo. Por que não têm amparo? Porque tem a graça e a misericórdia do Senhor conosco. O Senhor é conosco, então não temais. Amém? Toda a nação, amado, sabe em quem eles creram? Eles creram nos 10 espias, foi isso que eles creram. Eles não creram em Josué e Caleb, eles simplesmente creram naquele que estava com a posição negativa. É o que mais acontece hoje em dia. Tem um irmãozinho lá cheio de fé, falando do Senhor, falando do milagre de Deus. Chega outro e diz assim: não, isso é lorota, isso é coisa que não vai acontecer nada. E aí normalmente as pessoas e o mundo dá razão para esses que simplesmente falam o contrário. Mas a Bíblia diz que toda a nação creu nos 10 espias, e por causa disso eles morreram no deserto. Deus, ele libera o espírito de fé, de conquista, mas aquele que não crê, simplesmente vai ficar da mesma forma que está. A pessoa olha para o natural. Nós não servimos Deus do natural. O nosso Deus é Deus do impossível, é Deus do sobrenatural. Enquanto você andar no raso, enquanto você andar, sabe, ali na média, você não precisa de Deus. Você faz as coisas por você mesmo. Enquanto você achar que você está com uma enfermidade qualquer, e você vai e compra um remédio na farmácia e resolve o teu problema, você precisa de Deus para quê? Mas quando nós entendemos que o prazer dele é nos abençoar, toda vez que você declarar uma posição de fé, esse espírito de fé cresce dentro de você. E a Bíblia diz que Josué e Caleb tinham um espírito diferente dentro deles. O que havia neles, amado? Nada mais era do que o espírito da fé, que o Senhor
Ele tem para cada um de nós. E o Senhor, Ele disse a respeito de cada um de nós, que nós devemos ter um espírito diferente. Segundo, quando cremos, falamos. Ou seja, na segunda parte de 2 Coríntios 4,13, Paulo diz assim: eu criei, por isso que falei. Então, a palavra de Deus nos ensina o quê? Que nós primeiros temos que crer. E segundo, falar. Terceiro, fazer, é isso? Não tem o fazer. Quem faz é Deus. Você crê e você declara, profetiza, você fala. E quem faz a obra é o Senhor. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabe, amado? A nossa fé é liberada pelas nossas palavras. A Bíblia diz que pela sua boca tanto procede bênção como maldição, porque palavras têm poder. Se eu sei que palavras têm poder, se eu sei que palavras podem gerar maldição na vida de alguém e prender alguém no mundo espiritual, eu preciso usar essas palavras então, para que eu seja abençoado e as pessoas da qual está à minha volta também sejam abençoadas, amém? Simplesmente nós não podemos crer em silêncio. Por quê? Porque se você crê em algo, é preciso que você fale em voz alta. É preciso que a maneira como nós exercitamos a fé, ela precisa ser bem simples. Ela precisa ser prática. Quando recebemos a salvação, não foi feito pela fé? Sim ou não? Você aceitou Jesus, creu, e com a boca você confessou. A Bíblia diz que com o coração você crê e com a boca você confessar que Jesus Cristo morreu e dentre os mortos Ele ressuscitou e vai levar sobre si toda a maldição da tua vida, escrever teu nome no livro da vida, você será salvo naquele dia. Isso não é fé? Nós não temos certeza, nós não sentimos essa salvação, não sentimos ser amado por Deus. É claro que é pela fé. Mas como então, pastor, nós iremos exercitar esta fé? Como? Simplesmente falando. Olha o que diz Romanos 10:10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Sabe o problema das pessoas que são envergonhadas? Porque elas até crê, né? Vamos abrir um parênteses aqui, até confessa, até fala, mas naquele momento, 5 minutos depois, se alguém te perguntar, e aí, como é que está tal coisa, você volta lá no passado e diz, ih rapaz, está tudo ruim, sei não se vai acontecer, eu ando orando aí, mas não sei se Deus vai abençoar não, então não adiantou nada. Não é verdade? Não adiantou nada. Nós precisamos crer e confessar. Versículo 12 diz assim: não há diferença entre judeus e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Então, amado, isso não é só para o cristão. Consequentemente, isso não é só para algumas pessoas. A Bíblia diz, independente de ser gentio, de ser judeu ou não, aquele que crê na palavra do Senhor, Deus traz a existência e isso vai acontecer. Está entendendo? Se aquele que não tem compromisso com Deus fala e a coisa acontece, por que você, sendo filho, você não confia? A maneira como recebemos todas as bênçãos é da mesma forma que recebemos a maior bênção de todas, a salvação. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso. Mas por que alguns crentes desfrutam de mais bênção do que outro? Porventura, será que o Senhor abençoa mais um do que outro? Deus faz acepção de pessoas? Não, é simplesmente porque alguns têm fé e colocam em prática, e outros não têm, não acreditam, acham que não merece, acham que não são dignos. Sabe como a maneira que nós recebemos, amado, a nossa vitória? Só existe uma única maneira: olhar para a cruz do Calvário. Se for enfermidade, Ele já levou sobre si. Se for escassez e miséria, Ele já levou sobre si. Se for angústia, maldição, Ele já levou sobre si. Todo mal Ele já levou sobre si, para que você esteja livre. É como uma mãe que, quando o filho nasce com um problema, ela já corre e já procura um médico e já começa então a fazer um tratamento na criança. Quando essa criança cresce, ela pode até saber que em determinado tempo da vida dela, ela teve uma enfermidade, mas a mãe e o pai cuidou. Eu quero te dizer, irmão, que você precisa estar nos braços do Pai.
e entender que é Ele que cuida de você, e o maior prazer que Ele tem é que você esteja feliz, o maior prazer que Ele tem é que você esteja bem. E como que eu posso ficar bem? Quando eu sei que sou amado, quando eu sei que sou justificado. Amém? A salvação nós cremos de que forma? Crendo e falando. Terceiro ponto, fala ao monte. Mateus 11:12 diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folha, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela e nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu-lhe Jesus: tenha fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levanta-te e se atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Deixa eu compartilhar uma coisa, amada, a respeito da figueira em Israel. Muitas pessoas não entendem essa passagem, visto que a Bíblia diz que ele foi até a figueira e chegou lá, não era tempo de figo. Se não era tempo de figo, por que Jesus amaldiçoa a figueira? Por que ele faz isso se não era tempo? As figueiras, elas quando perdem as suas folhas, amado, é então chegado o tempo da primavera, né? E as folhas, elas brotam novamente. E o que acontece? Quando as folhas voltam, todos sabem que as figueiras lá de Israel, de modo geral, figo no mundo inteiro é assim, mas principalmente na época da primavera de Israel, quando ela brotava juntamente as folhas e depois vinha as flores. Juntamente com as flores vinha um figo chamado figo temporão. Era um figo menor, pequeno, não como ela iria produzir depois, mas vinha esse figo. E a Bíblia diz que Jesus, com fome, ele vai até esta figueira. Porque diz a história que 6 semanas depois, em volta de 1 mês e meio, depois que nascia as flores e vinha junto com ela o figo temporão, vinha os figos oficiais, aí maiores e melhores. Jesus ele vai até este lugar, sabe, até essa figueira, e ele olha para esta figueira, e quando ele vê que ela não tem nada, não tem nenhum tipo de figo temporão, ela só tinha flor e ela só tinha folha, ele diz assim: você não serve para nada, porque você é o próprio engano. Imagina Jesus conversando com uma árvore. Isso prova fé. Por quê? Porque ele vai até aquela árvore e nós entendemos que a árvore não tem ouvido. Sim ou não? Apesar que tem gente que diz que acorda de manhã e conversa com as plantas. Amém. Tem fé para que a planta ouça. Mas a árvore, de modo geral, não tem boca, não fala, não escuta, não pensa. Ela vive de uma forma natural pela qual ela foi formada. E Jesus então ele diz assim: olha, como você não tem figo, por causa disso você está amaldiçoado. E ele vai embora. Quando ele volta no outro dia, que eles passam pelo mesmo lugar, aquela figueira estava seca. O que Jesus estava querendo produzir com isso, amado? Que nós devemos dizer: toda a figueira que não dá fruto, tudo aquilo que é para a tua vida e que não está vindo exatamente como você quer, você tem fé o bastante para declarar, ainda que seja para uma árvore, você vai falar e vai acontecer. Se a árvore pôde ouvir e secar, por que você não vai falar para o demônio e ele vai sair? Porque ele é um espírito, ele escuta. Ele sabe o espírito que está em você, que é o espírito de fé. E como que eu faço isso? Quando eu começo a declarar que sou amado de Deus, que esse espírito o Senhor já me deu, como deu o Espírito Santo. Quando que eu sei, pastor, que eu tenho o espírito de fé? Quando você sabe que você tem o Espírito Santo. Quando que você sabe que você tem o Espírito Santo? A Bíblia diz que o dia que você aceitou Jesus, ele fez assim, ó, soprou o Espírito sobre você. Você tem, você só não usa. Sabe, tem gente que não usa a força. Quando menos espera, fala: nossa, olha, eu consegui pegar isso aqui, nem imaginava que eu teria força para isso. Por quê? Porque não usa. O Senhor nesta noite quer que você comece então a buscar os figos temporão. Que você vai até a figueira, porque lá tem figo sim.
E o Senhor te diz o seguinte: ainda que ele seja pequena, aguarda, 6 semanas depois ele produzirá um fruto maior, e Deus tem o melhor para te dar. Isso demonstrava que 6 semanas depois haveria figo, mas naquela figueira não tinha nenhum. Tem crente que é exatamente igual essa figueira, floresce, tem um monte de folha, na hora que o Senhor vai até você para buscar o fruto, não tem fruto. Sabe por que não tem fruto? Porque não tem fé. Porque acha que é indisposto, porque acha que não consegue, porque acha que é muito difícil, porque acha que não tem tempo. Deus nos dá 24 horas, o que nós fazemos com essas 24 horas por dia? Ah, pastor, eu trabalho, eu estudo, eu limpo casa, eu faço comida, eu lavo roupa, eu tenho que cuidar do carro, passeio com o cachorro. Você tem tempo para todas as coisas, mas não tem tempo para produzir o fruto. E por isso que por muitas vezes passa por escassez em algumas áreas. A folha da figueira aqui, amado, mencionada, pela primeira vez quando a Bíblia menciona sobre a folha da figueira, foi na época de Adão e Eva, que quando eles pecaram, eles tentaram fazer cintas para cobrir a sua nudez. Ou seja, a folha da figueira simboliza a obra humana, procurando ter justiça própria diante de Deus. Deixa eu te explicar o que é justiça própria, que é o que Deus abomina, é justiça própria. E é o que mais as igrejas pregam, e infelizmente eu preguei isso por muitos anos, e preguei errado. Sabe aquele negócio assim, olha, você precisa ter fé, mas fé sem obra é morta. Não é isso que o apóstolo quer dizer. Ele diz assim que a obra é morta diante da fé. Às vezes nós fazemos assim, Deus não te deu porque você tinha que fazer a tua parte e você não fez. Deixa eu te dizer uma coisa, independente de você fazer a tua parte ou não, se Deus tiver que te dar ou te abençoar, Ele não vai procurar em você algo para agradá-lo, porque Ele já se agrada de você. Deus já se agradou de nós, é um esforço humano para tentar cobrir o pecado, foi o que Adão fez. E aí ele achava o quê? Que folha de figo ia tampar a sua nudez até quando? E aí o que o Senhor faz? Sacrifica um cordeiro representando Jesus, derrama do sangue, tira a pele e então veste Adão e Eva. Sabe, amada, sem frutos, aquela figueira foi amaldiçoada por Jesus. E o que nós queremos enfatizar hoje é a forma de como o Senhor ministra fé. Você precisa ter este espírito dentro de você. Os demônios fugirão, a tempestade vai se acalmar, a escassez vai embora, a enfermidade vai embora, porque você tem que permanecer em fé. Fé é como sono, é como sede, é como fome. Em algum momento você vai sentir. Você não precisa sentir se você está com uma dor de cabeça, ir lá tomar um Doril. Eu tenho fé que eu vou tomar esse Doril e vai melhorar. Essa não é a fé sobrenatural, é a fé natural, que vai acontecer mesmo. Com ou sem fé vai acontecer. Mas nós precisamos exercer os momentos que nós temos, em que a Bíblia diz que nos últimos dias o justo viverá pela fé. É porque virá dias de perseguições, irmãos. E com certeza a fé será um grande trabalho na tua vida. Amém? A doença vai ter que ir embora. Essa é a maneira bíblica de expressarmos fé. Foi exatamente esse o ensino do Senhor. Se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar, assim sucederá. É preciso falar ao monte. É preciso falar, sabe, ao monte, e não para a circunstância. Normalmente nós queremos falar com Deus, dizendo: Senhor, olha aqui o tamanho da montanha que se levantou na minha vida. Olha aqui, Senhor, o tamanho da enfermidade que se levantou na minha vida. Senhor, olha aqui o tamanho da dívida que eu tenho para pagar. Eu não imaginava essas coisas acontecer. O Senhor disse assim: não é para mim que você tem que falar. Você tem que falar para a circunstância, o tamanho do teu Deus, e dizer: lança-te no mar agora. A Bíblia diz que quando Pedro falou com Jesus, porque a sogra dele estava com febre, o texto diz que Jesus foi até a casa de Pedro, e pôs a mão sobre a sogra dele e disse: febre, eu te repreendo. Febre, nós sabemos, amado, quando a pessoa está nesse estado febril, é porque algum órgão do corpo está inflamado ou infeccionado. Na verdade é um sinal a febre. A febre não é uma doença em espécie, amém?
quando tem algum órgão do seu corpo que está a garganta, enfim, está inflamado, infeccionado, o primeiro sinal que dá é a febre. Então é um sintoma, na verdade é uma certa até proteção do corpo, não é? É igual o radiador do carro, quando começa a esquentar a temperatura, pode ver que está faltando água ou está furado, não é assim? Não é um sintoma? Então, Jesus, quando ele vai até a sogra dele, ele olha para aquela enfermidade, supostamente uma enfermidade, e ele diz assim: eu te repreendo. Só que ele chama ela pelo nome, que era febre. Deixa eu te dizer uma coisa: o problema veio te assolar, chama ele pelo nome e ordene que lança-te no mar. Às vezes nós queremos falar para Jesus da montanha, Jesus fala: não, fala para o monte, não fala da montanha para mim. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar para o monte que ele saia daqui e vai para outro lugar. Só que nós ficamos olhando cada dia o tamanho do monte, e quando nós estamos com medo, esse monte fica cada dia mais alto. Chega no outro dia de manhã, você fala: meu Deus, o monte cresceu. Não é que cresceu, é a tua fé que está diminuindo. E o Senhor diz: não deixa o diabo dizer para você que você não vai conseguir. Sabe, irmãos, o monte pode ser qualquer coisa, o monte pode ser qualquer problema, mas é para ele que você tem que dirigir a palavra. O que o Senhor nos ensina é o mesmo que Paulo diz, 2 Coríntios 4,13: tendo porém o mesmo espírito da... E como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Não tenha fé em silêncio. Você precisa abrir a boca, você precisa falar. Pastor, mas quem me garante que se eu anunciar vai acontecer, eu não vou passar vergonha? Primeiro que você precisa ter fé. Por muitas vezes a pessoa vem falar comigo algum problema, às vezes parece até que é algo natural, mas não é natural. Na maioria das vezes eu oro e falo: fique em paz porque vai dar certo. Quem falou para mim? O Espírito de Deus que está em mim. Amém? Quando eu ministro aqui em cima, que algumas vezes o Senhor revela algo, quem que falou para mim? O Espírito Santo. Eu tenho duas posições: ou eu acredito e ministro, ou eu simplesmente fico calado. Não é verdade? Isso é o quê? Fé. Se eu ouço o Espírito Santo falar comigo, é o quê? Fé. Se eu sentir Deus tocar no meu coração para fazer determinada coisa, isso é o quê? Fé. Sabe, irmão? Não podemos exercer fé em silêncio, é preciso liberar a palavra. Próximo tópico: a fé e as obras. Repita comigo: fé é a moeda do céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que a moeda do céu? Porque quando você libera, dos céus sai a sua vitória. É a senha. Mas frequentemente o inimigo enviará alguém para lhe dizer que crer e confessar não é o suficiente. Deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo sempre vai dizer que nada, rapaz, negócio de você crer e confessar, você acha que é o bastante? Você acha que é suficiente? É isso que o diabo fala na nossa mente. Ele diz assim: não, além disso você tem que fazer mais alguma coisa. Certamente ele dirá que antes de exercitar a fé, você precisa ter uma vida santa, você precisa, colocar no altar a tua vida, e uma série de situações. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não estamos mais no tempo da lei, que na lei era assim, você precisava fazer algo para que tivesse algo em troca. Mas no tempo da graça, o Espírito do Senhor está em você, Ele escolheu morar em você, Ele escolheu habitar em você. O inimigo lhe dirá: você tem problema com a ira e também com a impureza. Como você está nesta condição, então é apenas falar e crer não é o suficiente. A verdade é que o diabo está com medo que você comece a andar por fé, porque ele sabe que no momento que você tomar a posição da qual você foi chamado, ele perdeu todas as artimanhas na tua vida. Amém, amado? Quando passamos a acreditar que crer e falar não é o suficiente, então nós concluímos que precisamos ter alguma ação, alguma obra. Deixa eu te dizer uma coisa: o problema das pessoas é que elas acham que precisa fazer alguma coisa em troca. Isso chama-se justiça própria. Repita comigo: justiça própria. Domingo agora eu vou pregar sobre justiça própria. É uma coisa que vocês precisam entender.
É algo realmente muito importante. Justiça própria, amado, é o que nós aprendemos a vida inteira. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Tem um ditado que as pessoas que nunca leu a Bíblia falam que está escrito na Bíblia, eu nunca achei, nem vou achar, que diz assim: faça a tua parte que eu te ajudarei. Deus nunca falou isso. Aonde está escrito isso? Mas nem no Evangelho de São Alexandre. Não está, não existe isso. A Bíblia diz assim: então somente creia e eu farei. Tem esse negócio, o diabo é que colocou isso na cabeça das pessoas. E aí você vai e faz a tua parte. E quando você não consegue, alguém fala: também não fez direito. Como é que nós conseguimos lutar com o diabo? Fazendo a nossa parte? Não, ele é muito mais forte do que nós. Nós precisamos apenas crer, porque quem faz a obra é ele. Sabe, amado? Creia que essa tem sido a causa de muitos problemas espirituais na vida dos homens de Deus. Porque acreditar que confessar e crer não é suficiente. Mas quem nos ensina isso? Ninguém mais do que o apóstolo Paulo, que fala: basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Jesus, quando ele vai lá ressuscitar Lázaro, que estava já sepultado, ele olha para a irmã dele e fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Muito simples. A única coisa que Jesus fez quando ele chegou lá foi mandar eles tirarem a pedra. E aí tem um sermão atrás disso, porque nós devemos tirar a pedra da incredulidade. Quando ele fala tirar a pedra, ele diz assim: para de ser incrédulo. Se eu estou aqui é porque eu vim fazer a obra. Eu quero te dizer que o Senhor entrou na tua vida não foi simplesmente para você agora ter uma nova religião. Primeiro, que Cristo não é religião. Cristo é estilo de vida. Amém? É nós termos um estilo de vida, é crer no único e soberano Deus. Porque a palavra religião vem do termo grego, religare. E o único que pode religar Deus ao homem, o homem a Deus, é Cristo. Então, se é que existe alguma religião, essa religião chama-se Jesus Cristo. Amém, amado? Mas o diabo diz que crer e falar não é o suficiente. Um certo homem, amado, ele tinha diabetes, e ele parou de tomar insulina, dizendo: eu não vou tomar mais. Em alguns momentos ele foi bombardeado, mas em silêncio ele continuou. É o que a maioria das pessoas fala. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez você aprendeu a vida inteira que não deve falar da tua bênção, não deve falar do propósito que você tem diante de Deus, porque vai que alguém tem algum olho gordo, inveja, ou está orando ao contrário. E tem gente que acredita nisso. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz: quanto mais você fala, você anuncia no mundo espiritual. Quanto mais você declara, você prova a fé. E cada vez que você fala, esse espírito de fé que está em você, ele cresce, ele toma corpo, ele toma atitude. Sabe, irmão? O dia que você orar por alguém e falar levanta e anda, e a pessoa sair andando, nunca mais você vai ter medo ou vergonha de orar por alguém que está paralítico. Por quê? Porque esse espírito de fé, ele toma corpo. Mas pastor, quando isso vai acontecer? No dia que você quiser, na hora que você quiser, a hora que você tiver autoridade para isso. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, nós acabamos de ler, jamais envergonhará um filho seu. Porque nós não estamos fazendo no nome do A, do B e do C. A Bíblia não diz que naquele dia vai ter pessoas cheias de fé falar: Senhor, mas no teu nome eu profetizei, eu orei pelo morto e ele levantou. E o Senhor vai falar: afastai-vos que eu não te conheço. Por quê? Porque a fé independe de qualquer pessoa. Até um padre que quiser expulsar um demônio, ele expulsa, porque não é ele que expulsa, é o nome de Jesus. Então, se ele praticar a fé, o nome de Jesus vai fazer a diferença. Mas não quer dizer que ele tem aliança com Deus. Não estou aqui para falar mal de ninguém, estou só uma comparação. Um budista, seja lá quem for, qualquer religião, ou pessoa que não crê em nada, falar assim: em nome de Jesus, sai, ele tem que sair, porque quem tira é o nome de Jesus. Esse favor não é só do crente. O nome de Jesus, ele não pode ser usado apenas pelo cristão, mas para todo aquele que crer nesse nome, verdadeiramente o milagre vai acontecer.
Então, irmão, se nós somos da família, por que que os outros vão herdar a nossa herança, sendo que na verdade a herança é sua? Por que que os outros vão usufruir daquilo que é seu por direito? Sabe? Tem pessoas que querem fazer por conta própria, dizendo, não, mas eu fiz, olha, só aconteceu porque eu orei, só aconteceu porque eu jejuei. Mentira sua. Porque se você colocar em prática e crer, vai acontecer, porque a misericórdia do Senhor, o favor de Deus está sobre a tua vida. Não é a tua oração, não é o teu jejum, não é o teu clamor, não é a tua lágrima. Deus não se comove com lágrima de ninguém. Deus se comove com atitude. E a Bíblia fala do centurião, que era aqueles que fazia parte do exército romano, e ele cuidava de 100 homens, por isso centurião. Ele chega até Jesus e diz assim, olha, tem um servo meu que está doente, e eu gostaria dele ser curado. Jesus fala para ele, tudo bem, eu vou lá na tua casa. Ele diz, não precisa. Da mesma forma que eu tenho autoridade e falo com os meus homens e eles me obedecem, assim também você é mestre, tem autoridade. Dê ordem aos teus anjos e eu sei que quando eu chegar lá ele será curado. Jesus fala da fé deste homem e ele cita que ele nunca viu em Israel uma fé tão grande como daqueles homens. Nem os discípulos dele, nem os apóstolos tinham essa fé. Por quê? Porque ele reconhecia a autoridade. Amém? Quando nós reconhecemos a autoridade, nós entendemos que através dessa autoridade nós vamos conseguir chegar. É a mesma coisa você chegar num lugar e falar assim, olha, eu vim aqui em nome do João da Silva. Ou você chegar no mesmo lugar e falar assim, eu vim aqui em nome do presidente, do prefeito, do governador. A história não muda? Por quê? Porque é autoridade. Agora nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Médico dos Médicos, daquele que governa céus e terra. Então por que que nós então iremos diminuir isso, meu irmão? Fé é algo que você precisa ter. Só que a fé e as obras não servem nada em questão da fé. Amém? Eu estou orando por chuva. Então o que que eu devo fazer? A melhor coisa que eu devo fazer é comprar um guarda-chuva, porque se eu estou orando que vai chover, vai chover. Não foi assim que aconteceu com Elias? Ele orou e mandou dizer assim, fala para Acabe aparelhar os carros, porque senão ele vai ficar atolado na lama, porque a chuva está vindo. Ele precisou ver alguma coisa? Não, mas ele tinha fé que aquilo iria acontecer. Mas o tamanho da nuvem era o tamanho de uma mão de um homem fechada. É como se ele olhasse para o céu e fizesse assim. Quando ele fazia assim, a nuvem escondia atrás dele. Sabe, irmão? E crer que daqui a algumas horas ia vir chuva, isso é autoridade. Aí você ora dizendo, vai chover, passa alguém meia hora depois dizendo assim, vendendo guarda-chuva, você está sem. Rapaz, você não quer um guarda-chuva? Que guarda-chuva, rapaz? Olha o sol que está, você acabou de profetizar que ia chover. Só que na prova de Deus, no processo de Deus, o que você fez? Você perdeu. Quantas vezes você tem perdido, porque o mesmo Espírito que está em você, usa a tua boca para profetizar, o diabo fala assim, você não merece, você não tem jeito, você não precisa, você não vai conseguir, e a gente diz que sim. Amém? O padrão de fé de Jesus é creia e fale. Creia e confesse. Não é creia e faça alguma coisa. Você não precisa fazer nada, porque se você fizer, quem fez foi você, não foi Deus. Se você pagar alguma coisa por isso, quem fez foi você, não foi Deus. O mérito não é só dele. E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Quando Deus criou todas as coisas, ele apenas falou. Ele diz, haja luz, e a luz houve. Não houve uma ação correspondente. Ele não falou e depois correu para fazer alguma coisa. Esse é o tipo de fé segundo o padrão de Deus. Todas as vezes que alguém nos dizer que crer e falar não é suficiente, é o resultado para parar com a obra do Senhor na nossa vida. E aí então a bênção do Senhor vai cessar, porque você não precisa fazer absolutamente nada. Num ato de fé, você só precisa acreditar. Quero te dar um exemplo. Quando você clama ao Senhor, clamar por muitas vezes é diferente de orar. Clamar nem sempre é um conjunto de muitas palavras. Um exemplo rápido, você está em plena, rodovia com seu carro,
De repente passa alguma coisa na tua frente, um carro atravessou, perdeu o equilíbrio. Não dá para você orar dizendo: Senhor, em nome de Jesus, não deixa eu bater, porque é muito rápido. Não deixa que eu seja afligido agora, Senhor, eu estou com a minha família no carro, isso pode acontecer, um atrito, isso vai vir, né, acabar com o meu carro, vai morrer, estou sem seguro. Dá tempo? Às vezes no susto você só fala: Jesus, acabou, esse é o teu clamor. Em questão de milagre, instantâneo, simplesmente o Senhor entra em ação. Isso é fé. Como é que nós testamos essa fé? Neste momento de prova. Eu sei que às vezes você está orando por algo e você precisa ter fé, e todos os dias você ora e apresenta aquilo diante de Deus. É lícito isso. Mas a palavra de Deus nos diz, amado, que no momento da hora H, você precisa colocar a tua fé em ação. Ou é agora ou é agora. E não duvide. A Bíblia diz: se você profetizar e não duvidar no seu coração, o Senhor faz acontecer. A fé também é bloqueada quando nós pensamos que só confessar e tiver uma vida santa diante de Deus é que vai acontecer. Preste atenção, a santidade, ela é recebida pela fé, do mesmo modo que a salvação. Não é uma questão de performance, sabe? Mas de fé. Atos 15:8 diz assim: Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhe o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Vou ler mais uma vez. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhe o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Versículo 9: Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Sabe, amado, Pedro, explicando aqui aos irmãos de Jerusalém sobre a conversão de Cornélio, ele disse que o coração dele tinha sido purificado pela fé. Paulo diz que Cristo se tornou por nós salvação e purificação. Eu devo purificar? Isso agrada a Deus? Agrada. Eu devo me santificar? Isso agrada a Deus? Agrada. Mas vamos dizer que eu preciso de algo, eu preciso exercitar a minha fé. Deus vai olhar para mim e ver se eu estou em santidade? Deus vai olhar para mim e ver se eu mereço? Não. Porque se eu merecer, então eu estou pagando com alguma forma. E a Bíblia diz que a salvação, a graça do Senhor não tem preço. Ele faz simplesmente porque ama. Às vezes você fez algo para o teu filho que ele não merecia. Não é verdade? Às vezes você fez algo para alguém que não merecia, mas a graça foi sobre a tua vida e você continua abençoando. Então isso, como eu disse, não é uma questão de performance, amado, mas é ter a presença dele dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30 diz assim: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então a justiça está nele, a santidade está nele, a redenção está nele, o perdão está nele, a fé está nele, o Espírito Santo está nele. E ele disse: é por mim, pela obra que eu fiz, que eu derramo sobre você. Sabe, irmãos, em nenhum momento, quando Jesus abençoou aquele povo, que fala de todos os milagres, em nenhum momento ele pergunta: você jejuou essa semana? Foi dizimista? Você foi no templo orar no sábado? Guardou o sábado como era o costume da lei? Em nenhum momento. Ele abençoava independente da pessoa. Quando ele foi expulsar o espírito lá, o demônio que estava no endemoniado de Gadareno, ele simplesmente expulsou aquela legião. A única mulher que ele disse: vai, não peques mais, era aquela prostituta. Porque ela tinha a opção de pecar, mas ainda que ela pecasse e voltasse a ele, pedindo perdão, ele era fiel e justo para perdoá-lo. Sabe, irmãos, uma vez que nós entendemos que somos santos nele, temos a ousadia para crer e falar. Você é santo não por mérito seu, não por obra sua, não porque você parou de pecar, não porque você parou de falar palavrão, não porque você parou de fumar, de usar droga, de roubar, de se prostituir. Você é santo porque santo é escolhido, é separado. Você é separado do Senhor. O teu filho é teu filho não é porque ele fala todo dia para você: papai eu te amo, mamãe eu te amo. Ele é teu filho porque ele foi gerado
porque Ele veio ao mundo, porque Ele é um presente de Deus que Deus te deu, então você o ama. Ou você só ama o filho bonzinho? Não, nós amamos a todos. É quando nós exercitamos a fé, amado, e dessa maneira simples, vemos a manifestação do poder de Deus. Creia e confesse. Eu vou ministrar algo para você. Eu ministro sobre a tua vida. Pergunto para você, você crê? Eu creio. Talvez a última palavra que você falou, eu creio. Aí você volta para casa e não continua confessando isso. Deixa eu te dar um exemplo bem básico. O teu chefe diz assim, o mês que vem eu vou te dar aumento e vou te colocar 2 cargos acima do seu. Você sai da sala dele com o WhatsApp na mão, postando para todo mundo, ô glória, eu serei abençoado, e daqui 2 meses meu salário vai aumentar, daqui 1 mês, e meu cargo vai ser tal, 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 não é? Deus nos promete, e a gente se cala, não fala nada para ninguém. Sabe por que na igreja tem o costume de testemunho? Sabe para quê, irmãos? Não é para mostrar o que Deus faz, não. É para edificar a fé dos irmãos que estão ouvindo. Porque às vezes ele acha que o problema dele é maior do que todos. Aí ele ouve alguém falando do problema que aquela pessoa tem. Ele diz, opa, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Você entendeu que essa pessoa creu, essa pessoa falou, e essa palavra veio ao teu coração para transformar? Nós precisamos falar, quanto mais você fala, quanto mais você profetiza, quanto mais você declara, não importa que vão rir de você, mas essa fé genuína vai crescer e a glória do Senhor se manifestará. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia, mas não creia calado. Confesse, fale, declare, Senhor, eu sou santo, eu sou escolhido, eu sou amado. O Senhor fez não porque eu mereço, mas porque o Senhor me ama. É isso que você precisa entender. Sabe? É como o pai que disse para o filho que no final do ano, se ele não passasse de ano, ele não ganharia presente. E chega no dia lá, ele ganha. Sabe como ele se sente? Amado. Disse, meu pai realmente me ama, porque eu sei que eu não merecia, mas ele me ama tanto que ele me deu. Agora este ano vai ser diferente, eu vou mudar. Sabe, irmãos? É assim que nós devemos proceder. Crer e confessar. Agora feche os teus olhos, eu quero que você confesse ao Senhor. Gostaria que você realmente liberasse agora aquilo que você quer. É problema financeiro, é problema amoroso, familiar, eu não sei o que é. Se o Senhor foi tão bom em te dar Jesus Cristo, que é o melhor de Deus,